sou o Lucas. Você está assistindo O efeito casal. Amor, o que temos hoje? Mais um dia feliz, porque temos doações. Muito obrigada, que fez o pedido, meu lindo. Foi o Super Hero State Shock, o Super Choque, que doa Super R$10 lá no Live Pix. Muito obrigado, meu nobre. Ele pediu Slendytubbies, que é tipo a parada do Teletubbies, eu acho, porque é assim que a gente já viu Teletubbies ali, entendeu? O maior horror dos Teletubbies. Aí, tá vendo? Num livro título todo. Teletubbies é aquele negócio que a gente Tinky Winky. na infância. Gypsy, é. Lá, 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 Nossa, assistia muito isso, na moral. É do canal Eu Rap. Hip, isso. Antes de iniciar, deixa o like, se inscreva, ative o sininho e bora reagir conosco. Bora. Se eu fiz um vídeo sobre Eldertubbies contando a sua história, é claro que mais cedo ou mais tarde eu traria um vídeo sobre Slendytubbies. Slendytubbies está no top 3 dos mais pedidos desse canal aqui, e não é pra menos. Eu não fazia ideia que vocês gostavam tanto de coisas envolvendo os Teletubbies, e que gosto estranho a propósito. E este vídeo aqui vai provar um ponto que eu apresentei lá no vídeo de Eldertubbies. O ser humano ama mistérios, isso é um fato. E o tom estranho que os Teletubbies tinha por si só fez com que as pessoas procurassem mistérios. Na falta deles, a internet criou os próprios, e a gente vai falar sobre mais um deles nesse vídeo. A história dos Teletubbies é uma das mais confusas que eu já vi. Tudo por conta de uma coisa chamada desorganização. A empresa que criou esse jogo, a ZoeWorks, não teve nenhum planejamento para a história de Slendytubbies, mas eu não culpo eles por isso. Quem imaginaria que uma fan game que mistura Slenderman e Teletubbies faria tanto sucesso? Pois é, os fãs vieram, e se tem uma coisa que fã gosta é lore. Por conta disso, a série se expandiu por 3 jogos que tentam contar uma única história. Mas antes da gente falar dos games, a gente precisa voltar lá no seriado original. No seriado original, em certos episódios, a gente podia ver que os Teletubbies tinham uma espécie de refeição própria, o intitulado Creminho Gostoso. Eu tô falando sério, é esse o nome. Pois bem, jogando os jogos, a gente vai acabar vendo esses Teletubbies brancos aí. E a gameplay se consiste em pegar alguns cremes gostosos espalhados pelo mapa, bem parecido com Slenderman 8 Pages, que foi o jogo que inspirou esse aqui. E é a partir desses cremes gostosos que a história se desenrola. A história de Slendytubbies é totalmente não intrusiva. E o que isso quer dizer? A gente não vai ter explicações óbvias do que tá acontecendo. Tanto que boa parte do que eu vou dizer aqui são apenas suposições minhas e da comunidade de Slendytubbies. E essa pseudo-história gira em torno dos cremes gostosos. Como a gente via no seriado original... Desculpa, não dá pra levar a sério esse nome, velho. Não dá, ainda mais esse negócio de creminho gostoso, pô. Os Teletubbies se alimentavam daquilo. Pois bem, quando eu vi as fotos e as gameplays dos Slendytubbies, eu achava que os Teletubbies haviam sido possuídos. Mas não foi isso que aconteceu. Exato. Eles estão infectados. É como se a máquina dos cremes gostosos tivesse apresentado algum defeito ou até mesmo tivesse sido adulterada. E quem descobriu isso foi o Tinky Winky. Como em todos os dias, o Tinky Winky foi preparar o seu creme na máquina. Logo depois de pronto, ele comeu, mas por algum motivo ele começou a passar mal. Nisso se passou o dia inteiro e nada do Tinky Winky melhorar. A impressão que fica é que ele só tava esperando a hora de dormir pra ver se esse mal-estar passava durante o sono. E a noite caiu. Os Teletubbies enfim vão dormir. Durante a noite, o Tinky Winky vai sumir da sua cama. E quem nota isso é a Lala. O mundo dos Teletubbies é bem limitado. Eles literalmente têm limites de onde eles podem ou não ir. Tendo isso em mente, tava óbvio pra Lala que o Tinky Winky tava no mesmo solo que ela ainda. Resta saber onde. Depois de caminhar por todo o local habitual dos Teletubbies, muito ao longe a gente vai encontrar o Tinky Winky. E bom, é a partir daqui que o jogador entra na trama. Agora, eu preciso dar um aviso. Lembram que eu citei que a história disso aqui é extremamente confusa? Antes da gente continuar, eu vou explicar o porquê. Slendytubbies 1 não tem história. É só uma gameplay que imita Slenderman, só que nos moldes dos Teletubbies. Como esse game fez um sucesso absurdo na época, a ZoeWorks se viu obrigada a fazer mais jogos. Claro, eles não queriam perder essa oportunidade. Só que pra não perder essa oportunidade, eles não podiam só fazer mais jogos. Esses jogos tinham que ter aquilo que os jovens mais pensam hoje em dia: lore. E assim chegamos em Slendytubbies 2. E antes de falar da lore dele, adivinha? Eu preciso dar um aviso. Depois que Slendytubbies 3 saiu, graças a Deus é o último, foi confirmado que o 2 deixou de ser canônico. Pois é. Na construção desse roteiro aqui, eu tentei ser o mais didático possível. Eu li wiki, eu li bagulho de Amino e troço de Reddit, e mesmo assim a história continua confusa. Slendytubbies 2 não é canônico. E agora? Eu vejo Slendytubbies 2 como um placeholder. Existem diversas gameplays com muitas visualizações no YouTube de Slendytubbies 1, mas o povo queria novidade.
E é aí que esse game entra. A Zoe Works lançou o Slendytubbies 2 pra saciar a vontade do público por um game novo. Enquanto eles aproveitavam desse novo Slendytubbies, a Zoe Works podia trabalhar com calma no terceiro game. E esse sim tem uma lore que faz sentido. Mas Zip, tudo do Slendytubbies 2 foi descartado? Não. Durante essa explicação eu vou mesclar as informações do 1, do 2 e do 3. Vou fazer um reviradão que vai fazer sentido. Vamos lá. Em Slendytubbies 1, todos os Teletubbies são fabricados, mas esses 4 são os especiais. Nesse universo, eles têm o papel de rato. Isso tá me voltando bagulho de Five Nights at Freddy's na minha cabeça. Dos bonecos, de animatrônico que tem um e tem outro e vira outro. Pelo amor de Deus, velho. Minha cabeça já tá doendo. De laboratório, que serão vigiados pelos guardiões, os players. Como vocês já sabem, deu algo de errado com o creme gostoso, mas o que exatamente aconteceu e quem fez isso? Quando os guardiões viram o caos que aconteceu, eles saíram das instalações e foram pessoalmente lá pegar os cremes restantes para análise. Com essa análise, eles constataram que não foi acidente, a máquina realmente foi adulterada. Os componentes que estavam no creme gostoso estavam alterando a forma dos Teletubbies para essas criaturas bizarras aí. E eu tenho certeza que o design de criaturas desse game ama Dead Space. Enfim, na noite que tudo aconteceu, todos os Teletubbies foram mortos pelo Tinky Winky, menos a Lala. Quer dizer, a gente não achou o corpo dela. Nesse meio tempo, o guardião tá vendo tudo da central, e ele finalmente resolveu agir. E a partir daqui começam os eventos do Slendytubbies 1. O guardião que tava olhando tudo aquilo pelo monitor precisa entrar no solo dos Teletubbies, pegar os cremes que sobraram e chamar a ajuda dos outros guardiões, que por algum motivo não respondem no rádio. Entrando no solo dos Teletubbies, o Tinky Winky tá à solta. Enquanto o player procura pelos cremes, ele precisa fugir do Tinky Winky, mas na hora que ele encontra o último, o player e o Tinky Winky se encontram, e ele acaba comendo o último na tua frente. E nisso, ele se transforma numa versão bombada do Grimace Shake. Vendo que o Tinky Winky se tornou, o guardião foge pra longe dali. Ele foge pras montanhas, e essa região é extremamente fria. E nela, a única coisa que vive é esse Unity. Esse robô seria um daqueles alto-falantes que aparecem no seriado original. Os caras pensaram em tudo mesmo. Esse robô tá aí porque ele serve uma criatura Teletubby, muito pior do que os Teletubbies que a gente já tava fugindo. Sabendo dessa informação, adivinha o que o guardião faz? Ele foge. Depois de horas caminhando, já tendo até mesmo chegado em outro bioma, a gente vai acabar encontrando a Lala. Ela não morreu como os outros lá no começo do game. Ela realmente conseguiu fugir. Logo que a Lala te vê, vocês já começam a conversar. E ela estranha a presença de um Teletubby branco. Afinal, ela só conhecia os que dividiam casa com ela. Nisso, o guardião explica tudo pra ela. Vendo a gravidade da situação, a Lala vai te seguir até a estação de rádio. Mas ela vai falar uma coisa que vai deixar o guardião meio espiado. Abre aspas, eu corri por toda a ilha e passei das montanhas, mas precisei parar aqui. Eu tô me sentindo muito mal. Ok, tem grandes chances dela estar infectada também, mas ela estando ou não, ela vem com a gente. Depois de horas andando, a Lala sucumbe. Ela obviamente havia comido o creme gostoso também. Essa era a única comida deles. Ela não se transformou até agora, muito provavelmente porque ela comeu uma quantia bem menor que o Tinky Winky. Só que agora chegou a hora dela. Ela já estava condenada desde o início dessa história. O guardião vai abandonar ela e vai seguir caminho para a estação de rádio. E finalmente ele conseguiu chegar nela. Dentro da estação, o guardião vai ver que os outros Teletubbies que ele esperava encontrar lá já estão mortos. Eles não viraram aquelas coisas, mas certamente morreram pra uma delas. Um dos sobreviventes, inclusive, te confirma isso. Ele disse que um Teletubby verde fez isso com eles. Nisso eu fiquei pensando, a cabeça do Teletubby verde tava lá na casa. Como é que ele fez isso? Foi sem cabeça? Caraca! Ah, tá. Foi sem cabeça mesmo. O player consegue aniquilar o Gypsy com uma armadilha da própria instalação. E chegando na parte principal da instalação, a gente finalmente descobre quem fez isso e por quê. Nesse universo, a gente tem as instalações onde os guardiões trabalham e o terreno dos Teletubbies. Se não foi nem os guardiões e nem nenhum dos funcionários que sabotou a máquina de creme gostoso, a culpa automaticamente cai nos Teletubbies. Só que também não foram eles. Mas os Teletubbies têm mais alguém morando junto com eles. O Nunu, o aspirador de pó. Nesse universo, o Nunu é uma inteligência artificial pensante. O Nunu queria controlar os Teletubbies. Por quê? Segundo ele, os Teletubbies já passaram dos humanos. Sim, em algum momento, os humanos existiram junto dos Teletubbies. Pro Nunu, a única coisa que falta nos Teletubbies para eles serem 100% melhores que os humanos é a ausência de sentimentos. Os Teletubbies estavam se tornando coisas amorosas. Eles tinham piedade, bondade, compaixão. E isso é uma fraqueza, é uma trava. É isso que tira a liberdade de alguém. Isso segundo Nunu. Pra pôr o plano dele em prática, ele infecta todas as máquinas de creme daquele local. Os novos Teletubbies que eram fabricados já saíam sendo controlados por ele, e os que não foram criados por ele eram infectados por meio do creminho gostoso, já que a máquina estava sabotada. Sim, é isso que tu ouviu, o Nunu tava dando o creminho dele pra geral. Os Teletubbies infectados e criados pelo Nunu são hostis com os outros Teletubbies. Isso porque os outros Teletubbies ainda têm sentimentos, eles ainda são defeituosos. E nessa hora ele te apresenta a coisa mais perfeita que ele já criou aos olhos dele, a Po. A Po é literalmente uma boss fight. Ela seria perfeita pro Nunu porque ela é uma máquina de matar sem restrições.
estranhos, trabalhadores e até mesmo os seus irmãos. Depois de derrotar a Po, o Guardião vai derrotar o Nunu de vez. Só que mesmo morto, o plano dele deu certo. Isso porque existe um exército de Teletubbies vindo, todos desprovidos de sentimentos, critérios ou moral, e todos foram criados pelo Nunu. Nesse meio tempo, o Guardião que o player tava controlando conseguiu contactar outras unidades. Sim, tu tá vendo um Teletubbies soldado. Não, tu não tá enlouquecendo, a gente tá. E bom, Slendytubbies 3 tem mais uma DLC que dá mais uma finalidade pra essa história. Finalidade descartável, porque esse final já tá bom. Esse final é bom não em termos de qualidade, ele é bom em termos de... Acaba, pelo amor de Deus! A DLC mostra como foi a batalha entre o exército e os Teletubbies infectados. Eu pesquisei a história e, sério, aquela DLC só ia confundir mais ainda essa história. Esse roteiro foi muito difícil de fazer. A história disso aqui é mais bagunçada que a lore de FNAF. Eu tentei fazer o vídeo o mais didático possível, e eu espero que ele tenha gostado e entendido essa história. Não se esqueçam de passar nos links da manual e de utilizar o meu código EUIP. Ele te garante 40% de desconto no seu primeiro pedido manual, mas não dá mole, é por tempo limitado. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. Ip, ip, urra! E maneiro, tem as artezinhas dos fãs, ó. Maneiro. Pô, maneiro quando os fãs criam uma artezinha nossa, né? A gente recebe algumas vezes em quando, é muito da hora também, velho. Quando fazem os nossos desenhos. Manda lá no Instagram, muito maneirinho. Eu previ algo relacionado a Five Nights at Freddy's lá no início. Verdade, tu falou. É variações de Teletubbies, essas coisas. Porque, mano, eu já assisti a história do Five Nights at Freddy's, já vi os vídeos do Core, já vi gameplays, músicas, e até hoje eu não consegui compreender tudo. Porque são muitas informações. Verdade. E isso daqui, pelo visto, foi bem complicado, mesmo tendo apenas 3 jogos. E uma DLC apenas. Mas tudo que foge da atmosfera que a gente já conhece é legal, não é, amor? Verdade. Sabe uma coisa que você conhece, aí alguém cria uma história variante daquilo? É interessante, a gente gosta disso. Sim, porém o ser humano é difícil de aceitar mudanças. É, mas aqui no caso não é uma mudança, é uma variação. Sim. Entendeu? Por exemplo, se o criador de Five Nights at Freddy's muda a obra original totalmente, aí a gente ia, pô, qual foi? A gente tá acostumado com isso, vai vir aquilo. Entendeu? Mas gostei muito desse canal, ele explica de forma muito clara, sabe? Muito simples, a edição dele é muito boa e a trilha sonora é maravilhosa. Certo. Bom, assim, eu tenho assim vaga lembrança de quando eu era criança que assistia o Teletubbies. Só que, tipo assim, eu não lembro do que acontecia, mas a musiquinha do início sempre fica assim na nossa cabeça. Do desenho, eu não sei nem por que a gente assistia. Eu não lembro nem o que passa. Mano, eu assistia Bananas de Pijama. Só lembrava daquele sol lá e tal. Esse é um jogo, certo? É um jogo criado em cima da história do Teletubbies, junto com, pelo menos o primeiro jogo, com a história do jogo dos Slenderman. Certo. E eu achei assim, diferente, um pouco confuso de entender mesmo, mas achei meio bizarro daquela parte daquele aspirador de pó fazendo um monte de Teletubbies branco, sem sentimento, sem nada, sabe? Sei. Bom, é isso, né? Tem mais vídeos sobre esse aqui que ele falou, se vocês quiserem já sabem, né? Tem que pedir bastante, então melhor ainda, vai lá no LivePix, doa lá e pede pra gente reagir a outra variação dos Teletubbies. Beleza? O link do vídeo original tá na descrição, clica nele que você vai direto pro canal EUIP, beleza? Se você gostou da nossa reação, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e você assistiu o Efeito Casal.